qual é o tema para o mês de janeiro, que até a saúde, está todo mundo aí de olho no mês de janeiro. Janeiro é o mês? É o mês? Fala de novo todo mundo. É o mês branco. É um mês que nós devemos aí nos importar com a saúde mental, nos importar aí com essas questões que têm assolado tantas pessoas. E depois chegar até lá no mês de setembro, quando é tratado com relação à questão do suicídio, que é uma preocupação da sociedade toda, mas nós nunca chegaremos a esse ponto, porque nós como igreja também nos preocupamos e seguimos aí esse preparo mês a mês para que você sempre tenha qualidade de vida. E a mensagem dessa noite baseada totalmente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala a respeito dela mesma, que ela é saúde para os nossos ossos. Ela é saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é saúde para nós. E baseado na palavra de Deus, baseando-se na palavra de Deus, o tema da mensagem desta noite é cuidando bem de si, lidando com as pressões. Cuidando bem de si e lidando com as pressões. Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então eu quero só fazer a leitura agora do versículo 16, da parte A, que é a nossa base para a mensagem dessa noite. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Feche seus olhos. Ó Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de ti, sabendo que a tua palavra é poderosa, ela fala por si só, porque é viva. Mas nós clamamos ainda a ação do Teu Espírito, que também fala e ministra aos nossos corações, segundo as nossas necessidades, a necessidade de cada um que aqui está. E eu peço agora a Tua bênção, para este momento, que nós estamos ministrando, ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Esteja com o teu pensamento agora, totalmente voltado aqui, para esse momento, os teus ouvidos abertos, bem atentos, o teu coração também aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. De fato, o que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo é: cuida-te de ti mesmo. Primeiramente, salientando da sua saúde física, da sua saúde mental, mas também cuida da doutrina. Com relação à doutrina, ele continua dizendo que, continuando nesses deveres, você, fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Sim, porque cuidando de ti mesmo, Timóteo, na saúde física, mental e principalmente administrando bem a doutrina e ensinando a palavra de Deus com seriedade, você mesmo será salvo e você salvará aos que te ouvem. Não adianta eu chegar aqui e trazer uma palavra que eu mesmo não viva, não que eu seja perfeito, ou saiba todas as coisas, ou já vivo todas as coisas com excelência, mas até mesmo alguma palavra que eu trago aqui de confronto, você não é o primeiro confrontado. Eu não trago palavra aqui, mensagens da palavra de Deus, pensando em você, aquele irmão vai ouvir, aquela irmã, quem sabe toma jeito. Não, primeiramente o confronto é para mim. E é assim que funciona, e é por isso que o apóstolo Paulo fala claramente para Timóteo, que desta forma, cuidando bem de você mesmo e da doutrina, você será salvo, e os teus ouvintes também. Salvo, pastor, no sentido de salvação eterna, porque vive com responsabilidade, sim, mas também salvo, porque enquanto você estiver vivendo nesse mundo, você terá a oportunidade de viver a paz de Cristo, viver debaixo desta graça, debaixo da alegria, a alegria da salvação, que nada pode
tirar, que nada pode arrebatar, porque estamos firmados nele, vivendo para ele e por ele em sua palavra. O jovem Timóteo, ele era acompanhado pelo apóstolo Paulo, por isso ele tornou-se um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Pensa em Paulo, pensa em instruções pastorais, pensa em instruções para líderes, a gente logo se lembra de Timóteo, muito mais do que de Tito ou de Filemão. Nós nos lembramos primeiramente de Timóteo, porque ele é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Ele começou a atuar mais ou menos com 35 anos de idade. E nós temos a impressão, pela forma como o apóstolo Paulo escreveu a ele, as cartas pastorais a ele, que ele era um homem tímido e sensível. E que também o seu ânimo era de uma disposição que precisava de apoio. Olha só, a gente olha para alguns personagens da Bíblia e pensa, nossa, esse aqui era perfeitíssimo. Mas Timóteo era um jovem de 35 anos que precisava de atenção especial e que o seu ânimo precisava de apoio. Nenhum servo de Deus está isento a isto. Todo mundo olha para o líder, para o pastor e fala, aquele lá é o paredão, tem que aguentar. Não, a gente é de carne e osso. Mas, como qualquer pessoa salva, remida no sangue de Jesus, e o líder também, o pastor, o líder de ministério, precisa sempre buscar isso. Senhor, renova o meu ânimo, renova o meu ânimo. Qual é o desafio que Deus deu para você, por exemplo, neste ano? Ele sabe o que você pode suportar, mas também Ele te capacitará diante daquilo que você sentir que é pressão demais para você. Pensando que nós devemos lidar com as pressões, nós precisamos sempre nos lembrar do que o próprio Jesus disse, e com relação ao ministério da palavra, ao ministério aqui na igreja de um modo geral, não escaparemos dessa boa realidade, de que Ele sempre nos sustentará pelas suas mãos, e nos capacitará pelo seu Espírito. Paulo, ele sabia muito bem sobre o que Timóteo poderia sentir durante o exercício ministerial. Ele mesmo, apóstolo Paulo, sentiu uma pressão sobre si, mas o apóstolo Paulo, ele sentiu uma pressão sobre ele, diante daquilo que ele queria fazer para Deus. Sim, irmãos, ele era um homem acima da média, com relação a muitos líderes, e por isso ele pode dizer com eloquência e com toda a autoridade, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, porque ele levava muito a sério. Ele vai falar do pecado, ele diz, eu sou o principal. Ele tinha uma preocupação, eu sou o principal pecador. Ele tinha uma preocupação de viver em santidade, de viver no altar do Senhor, de viver para o Senhor, tanto que diante da realidade da morte, se eu tiver que morrer é lucro, mas se eu viver é Cristo. Sabe, esses textos, esses versículos, eles não estão ali só para a gente ler no momento ou isoladamente, eles estão ali para nos dar força. E o apóstolo Paulo, este homem, ele era tão sério no seu ministério, e ele pensava muito em como estava o seu trabalho. Ele estava a todo momento se colocando, ele mesmo, se colocando num prumo e dizendo, eu acho que eu não estou fazendo certo. E olha a pressão que Paulo sofria, de que ele se cobrava em fazer sempre melhor para Deus, mas ele nunca se sentia como tal. Ele sempre queria fazer mais para Deus, mas ele não se sentia como tal. Tanto que lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, abra lá comigo. Eu quero fazer essa leitura de como ele termina aqui o capítulo 9. E no último versículo, que é o 27, ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Ele quer dizer aqui que tudo aquilo que ele ensinava através da palavra, tudo aquilo que ele ensinava através daquilo que Deus o ensinara, que Deus o revelara, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para ser um dos escritores da Bíblia. Ele diz: eu me preocupo em não ser eu mesmo desqualificado. Ele diz que a pessoa toda dele precisava estar totalmente entregue na dependência do Senhor. E ele sentia sobre ele mesmo uma pressão de não deixar as coisas de Deus sendo feitas de qualquer maneira. Então, como ele sentia isso sobre ele, e ele de alguma forma detectou também que Timóteo era assim, ele passa a Timóteo estas palavras que nós lemos aqui no início: cuida de ti mesmo e da doutrina, e tome cuidado para que você não seja reprovado. Aquilo que você prega precisa ser algo que tanto salve você como aqueles que te ouvem. E é por isso que todos nós que estamos aqui nessa noite, líderes ou não, talvez você não seja líder, é um membro da igreja, alguém que participa ativamente, tal, mas não tem uma liderança, não tem uma responsabilidade. Todos nós, independentemente da responsabilidade que temos na igreja, temos o nosso trabalho, temos os nossos estudos, temos outras áreas da nossa vida, e por isso, diante dessas pressões que aparecem nas áreas da nossa vida, nós precisamos nos alicerçar na palavra de Deus. Ela precisa ser o alicerce, porque ela vai nos ensinar para que tenhamos uma vida emocional melhor. Quanto à nossa mente, ela será orientada a todo momento pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor nos fortalecerá para que nós possamos lidar com todas as pressões. Se eu parar aqui para enumerar todas as pressões que a gente sofre, são muitas, né? Se eu fosse falar aqui, de todas as pressões que a gente tem, nós ficaríamos aqui vários dias. E se abrisse então para cada um falar um pouco das pressões que sofrem, a gente teria que se mudar aqui para a igreja, ficar aqui de vez, porque grandes são as pressões, situações difíceis, adversas, que se levantam e que a gente tem que enfrentar. Mas o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui duas pressões que a gente mais sofre e que nós precisamos aprender a lidar com elas. A primeira delas, vamos comigo lá para Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Essas são as palavras de Jesus quanto a uma pressão básica que a gente sofre: o amanhã. O amanhã. Você pode estar empregado hoje, mas se você não souber lidar com essa pressão, você pode estar pensando aí agora, mas e amanhã? Você pode hoje estar até equilibrado na sua vida financeira, mas sempre pensando, mas e amanhã? Precisa lidar com essa pressão, porque o próprio Jesus disse que
não devemos andar ansiosos pela nossa vida. Nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada se nós não andarmos debaixo da total dependência do Senhor, porque a Ele pertence a nossa vida, o nosso futuro, nosso presente, o nosso futuro, o mesmo que esteve nos direcionando no passado. E se você chegou até aqui hoje, mesmo que teve um passado duro, difícil, você ainda pode louvar e exaltar ao Senhor, que Ele cuidou de você, te trouxe com vida até aqui, para que você possa seguir em novidade de vida e seguro por Ele. Esse tema então, quanto ao amanhã, lidando com as pressões, quanto ao amanhã, este tema ele engloba todas as áreas da vida, como eu já citei. O que leva os homens a juntarem bens materiais e a darem ao dinheiro a posição suprema que se deve dar somente a Deus, não é apenas a cobiça, mas algo que está profundamente arraigado no coração, que é a inquietação. E essa inquietação fica batendo assim, forte na gente. Quanto ao seguinte: será que nós teremos os meios para prover o alimento e o vestuário? E como que vai ser o nosso amanhã? Irmãos, eu confesso que quando eu estava para casar, eu um dia estava em casa e comecei a observar meu pai. E todo dia de manhã, meu pai chegava com um pacotinho com pão. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para comprar pão todo dia? Ai, meu pai amado, porque jovem, né? Recebi o salário, sempre fui dizimista, dizimava, aí, né? Era, dia do vale, dia do pagamento, passava aí num supermercado que está passando umas dificuldades, comprava uma barra de chocolate, e eu comia sozinho, porque era o dia do vale e o dia do pagamento. E depois o restante a gente gastava com outras coisas, porque não tinha responsabilidades maiores, ajudava em casa, dava uma contribuição para o meu pai, mas depois o que sobrava, eu não ficava pensando nesses detalhes, comprar pão. Então muitas vezes você achou aí engraçado, achou talvez pequeno, ou pequena uma preocupação dessa, mas são preocupações como esta, e pequenas inclusive, que nos levam ao fundo do poço. Porque aquele que não tem a facilidade de entregar a sua ansiedade ao Senhor e pedir para Ele cuidar, não tem tamanho de preocupação que o tire da situação que ele está vivendo. Pode ser uma pequena, pode ser uma maior, pode ser Eu já vi gente sofrer por situações assim, ao meu ver, muito pequenas, mas eu sei que para aquela pessoa significa muito. É por isso que nós precisamos entender onde está colocada a minha vida, quem cuida da minha vida, quem é o Senhor da minha vida. Então eu preciso cuidar bem de mim? Sim, mas eu também preciso aprender a lidar com as pressões do dia a dia. Jesus aqui, ele não está censurando a provisão, a programação, se programar para o futuro, não é isso. O que ele está ordenando aos seus discípulos e ordena a nós nesta noite, é que nós nos abstenhamos, que a gente realmente fique livre dessa questão que eu vou dizer agora, aborrecer-se indevidamente acerca do que o amanhã possa trazer. Tem gente que é preocupado com situações do tipo, caiu um avião, meu Deus, eu nunca mais entrarei num avião. Então, são situações que se a gente não tomar cuidado, vai fazer mal para a nossa mente, vai irradiar para o nosso corpo. O nosso Pai Celeste, o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor, o nosso Criador, e pela graça em Cristo Jesus, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos recorda nessa noite.
E se está preparando você para prestar atenção na mensagem, vamos lá. Uma outra coisa urgente, agora. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Pensar sobre o que está no futuro vai exercer uma influência no presente. Portanto, não andeis ansiosos de coisa alguma, relacionando com as ameaças do mundo ao nosso redor. Começa a nos fazer então a pensar, como vamos lidar com isso? Então, o apóstolo Paulo aconselha aquela igreja, os filipenses, e esse conselho é para nós também hoje, que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. Isto é, nós devemos colocar os pedidos específicos diante de Deus. Como está lá em Lucas capítulo 11, do versículo 9 a 10, não precisa abrir, mas que o Senhor Jesus ensina que nós devemos pedir para que seja dado, bater para que seja aberto. Então nós não podemos, diante das pressões, nos paralisarmos, diante da ansiedade, dizer, então eu desisto. Não, eu vou clamar mais, eu vou colocar diante de Deus de maneira específica o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Há uma distinção, e às vezes isso é colocado na palavra, oração e súplica. A primeira, que é a oração, significa em geral. Quando eu abro a minha boca, já começo a orar, a clamar ao Senhor em geral. Mas quando eu falo de súplica, na palavra de Deus está dizendo que eu estou enfatizando o pedido ou colocando a minha necessidade extrema diante do Senhor. Entretanto, em toda oração que nós fizermos, mesmo de maneira geral, cabe a súplica, que é colocar de maneira específica diante de Deus o que nós estamos vivendo. Então, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças, olha um outro segredo que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, nós podemos tocar o coração de Deus. Precisamos confiar no Senhor. Tem uma outra pressão que a gente passa. E eu quero que você vá comigo lá para o livro de Salmos agora. Esse eu quero ler com você. Livro de Salmos, capítulo 127. Todo tipo de trabalho gera pressão. Se você trabalha registrado, a pressão que se gera mas se a empresa não estiver bem financeiramente, se a empresa não estiver vendendo, eu corro riscos. Pode aparecer alguém melhor do que eu no mercado de trabalho, e pior, que se submeta a ganhar menos do que eu, então eu posso perder o meu emprego. Mas se você trabalha por conta, você é um autônomo, ou você é um investidor, dono da sua própria empresa, você fica também todo mês pensando, como que vai ser o próximo mês? Como que vai ser o meu rendimento, a minha produtividade no próximo mês? Então são pressões quanto ao trabalho, que nós também podemos passar, mas nós vamos aprender pela palavra de Deus como nós lidamos com essas pressões. A primeira sobre o amanhã, já falamos, mas agora quanto ao trabalho. Agora eu quero que você pense um pouquinho comigo a respeito da obra de Deus. Você, às vezes, é dirigido pela vista. Que vista, pastor? Vou repetir.
Chega amanhã para trabalhar, tá tudo bem. Teu chefe, inclusive, te recebe com um sorriso, uma caixa de bombom. Você fala, nossa, tá tudo bem mesmo. E vai mais, na hora do almoço ele fala, vou pagar o almoço para você. Nossa, tá muito bom. Então você vai sendo dirigido por vista, né? E ainda é necessário, palpavelmente, a gente saber se o nosso trabalho lá fora tá bom ou não. Também você que trabalha como autônomo, tem a sua própria empresa, sabe daqueles clientes que vai comprar. Que você vai ligar e vai falar, não, beleza, pode fechar aí um caminhão para mim de cloro. Pode falar, ô Glória. Não, estou falando por vista, né? Mas esse que vos fala, vive totalmente pela fé. Porque eu não sei amanhã quem vai levantar e vai dizer, eu não dizimo mais naquela igreja. Eu não sei com quem todo mês se pode contar, sabia? É pela fé. E eu já aprendi a lidar com essa pressão. Porque o Senhor me sustentou até aqui. E sustentou essa casa. Mas Ele quer falar com você também, porque esta pressão que muitas vezes nós sofremos no trabalho aqui, passa por você e você não tem dado bola. Você gosta que aliviem a tua pressão? Gosto. Inclusive teve gente pensando, Senhor, que aconteça tudo isso amanhã no meu trabalho. Um bom dia do meu chefe, uma caixa de bombom, ó a lista. E ele vai pagar almoço para mim. E de quebra, no final do dia, ele me deu uma promoção. Portanto, o que você tem feito, você que não gosta de lidar com pressão no trabalho, o que você tem feito concretamente para que o trabalho de Deus, da obra de Deus, avance? Então, para quem fica muito triste com as pressões no trabalho, é necessário pensar, eu preciso fazer algo para que a obra do Senhor avance. E assim como eu quero um trabalho com menos pressão, que eu também possa ser significativo para a casa de Deus, para a minha igreja, a fim de que aquele trabalho também seja realizado com menos pressão. Não estava escrito isso, não estava no esboço, mas Deus colocou no meu coração para falar isso agora. Porque se eu andasse por vistas, eu já teria chegado aqui há muito tempo e falado, irmãos, vamos cuidar cada um da sua vida. Mas acontece que essa palavra é para mim. Então, Salmo 127, 2 diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Um dos aspectos mais impressionantes deste cântico de Salomão, de que todo o bem procede de Deus, um dos aspectos mais impressionantes desta poesia, que é bem curta, é que ele seleciona as 3 maiores preocupações que um homem tem: construir, segurança e a criação de um lar. Sustentar um lar. Fazer um lar ir adiante. Você, irmão, que é provedor, sabe do que eu estou falando. Da responsabilidade que nós temos. Então essas maiores preocupações, construir, segurança e criação ou manutenção de um lar. Então isso nos leva a perguntar, o que isto significa? E a quem os devemos? Será que vale a pena mesmo? Porque o Senhor está falando que em vão a casa será edificada, se o Senhor, em vão será edificada a casa, se o Senhor não estiver na edificação.
Em vão o segurança, a sentinela vai trabalhar se o Senhor não guardar a cidade. Mas o que esse texto está querendo nos dizer é que o em vão não é o mesmo que a vaidade, que domina lá em Eclesiastes. Mas o em vão aqui é no sentido de que não é para você se escravizar no trabalho, pensando que dormindo tarde, acordando de madrugada, fazendo acima do que o teu corpo aguenta, do que a tua família suporta, já a tua família está reclamando, você não fica em casa, enfim, o que você estiver fazendo acima é em vão, porque você está se escravizando. Na verdade, não é nenhuma questão de um fracasso total dos nossos projetos, porque pelo menos há pão como resultado desses esforços. Olha o que o versículo nos diz aqui: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Ou em outras versões vai dizer, o pão de dores. Não, parece que há um resultado no meu esforço aqui, mas esse esforço é doloroso, é pão de dores, vai chegar mais para frente, eu vou perceber que não me levou para lugar nenhum. Então o que nós aprendemos com esse texto, irmãos e irmãs, nesta noite, é que nós devemos entregar tudo a Deus, a direção do nosso trabalho. Não se preocupe, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Quanto mais pressão nós temos no trabalho, quanto mais nós afundamos a nossa vida no trabalho, pensando que estamos construindo alguma coisa, mas o Senhor não está nisto, então é vão, menos qualidade de vida nós teremos. Nós perderemos a nossa saúde, menos alegria nós teremos, alegria verdadeira, menos harmonia em casa, e por fim, no fim da vida nós teremos que correr atrás do prejuízo, isso se der tempo. Por fim, nós devemos evitar a labuta, o trabalho, o serviço infrutífero através dos nossos próprios esforços. Mas antes, não estou ensinando ninguém a ficar em casa, nem acordar amanhã não ir trabalhar, mas é buscar sabedoria para que você frutifique sem aquela tensão, porque esse texto aqui, ele está ensinando isso, você buscar sabedoria para uma frutificação sem tensão, ao passo que também a palavra de Deus nunca aprovou e nunca aprovará a preguiça. Você precisa se levantar, sim, todo dia pela manhã, mas se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, dirija a minha vida, dirige meu trabalho, dirige a minha casa, dirige o meu amanhã, tudo isso eu estou entregando a Ti. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você pense a respeito destas pressões que você já viveu, tem vivido, e que você coloque sinceramente diante de Deus a sua vida agora, clamando, Senhor, Senhor, o Senhor está acima de tudo na minha vida, o Senhor é tudo para mim, eu confio em Ti, eu confio na Tua provisão. Coloque também diante de Deus agora, talvez a sua preocupação hoje seja a sua família, coloque isso diante de Deus agora. Talvez a sua preocupação hoje seja o seu trabalho. Coloca diante de Deus agora. Quando nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, quando nós valorizamos a nossa família, quando nós servimos ao Senhor e atuamos na sua obra, quando também somos sinceros e honestos no nosso trabalho, isso é uma ordem saudável e certa para uma vida de sucesso.
E quando conseguimos fazer tudo isso sem nos deixarmos levar pela pressão exagerada, que nos traz doenças também psíquicas, na alma, no psicológico, na mente, nós começamos então a colher mais. Nós começamos a experimentar mais da provisão do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a pensar nisso. Deus quer nessa noite curar as feridas, nos levantar e nos fortalecer frente a tantas pressões que nós vivemos. Ele quer nos dar qualidade de vida, sim. Ele quer que nós sejamos felizes. Mas passaremos por adversidades, passaremos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É sobre isso que essa palavra nesta noite eu quero concluir com ela. É sobre isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Que Ele quer que nós experimentemos de fato a vida nova que Ele tem para nós. Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30, um texto muito lido com relação ao evangelismo, né? Para as pessoas virem a Cristo. Não está errado, é um texto oportuno para isso. Mas é um texto também para que eu e você que já o servimos, nos lembremos do que Ele disse aos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quanto à sua vida espiritual, a minha vida espiritual, Jesus já deixou o conforto, está baseado nesse texto, que Ele está sempre nos ajudando a lidar com as pressões. De dentro para fora, o Senhor está sempre nos ajudando. Mas esse convite, vinde a mim, não é só para aquele que não tem Jesus. Esse convite é para todos. Este convite é para quem está aflito. Este convite, ele oferece alívio para a alma. Este convite é para que você rejeite todo o jugo cruel do mundo, do trabalho, daquilo que está tirando a tua paz, que está tirando o teu sono. Esse convite é para que você rejeite todo o jugo cruel do mundo e do pecado, para que você possa receber o suave de Cristo. Por que suave? Porque Ele já levou por nós todo o peso. Ah, como é inteligente da nossa parte. E ainda, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Esse convite então nos oferece descanso espiritual no Mestre que verdadeiramente é misericordioso. Jesus tem alívio para mim, para você. Ele tem descanso para nós. Jesus, Ele tem paz para nós. Assim como a pomba, lá na arca de Noé, encontrou na arca o descanso que não existia fora, porque ela ia, não encontrava onde repousar, e ela voltava para a arca novamente. Assim o crente encontra no Senhor Jesus descanso e paz para o seu coração.